Covil da Maiêutica. Fala galera, saudações monstros e monstras de Ijuí. Estamos aqui com o nosso Covil da Maiêutica, nosso podcast de Ijuí, o primeiro podcast de Ijuí até onde eu sei. E eu juro que depois desse episódio, Thiago, eu vou parar de dizer até onde eu sei, porque se ninguém veio reclamar até agora, é o primeiro podcast de Ijuí. O que tu acha? Cara, eu acho que a gente já ganhou esse posto, né? Mesmo que não seja o primeiro, agora é o primeiro, entendeu? Porque quem escreve a história são os vencedores, né? Então ele é nosso, a gente é o primeiro. Isso é inquestionável a partir de agora. Muito bem falado, tá? O nosso podcast é o Covil da Maiêutica. E Maiêutica, porque tem gente que não sabe falar Maiêutica, eu não sei porque as pessoas falam, eu não sei o que significa isso. Maiêutica é a última vez que eu vou explicar, tá? Maiêutica é o método socrático de filosofar, tá bom? Chega, não sabe, vai lá e pesquisa. Acabou, cansei. Não tô dando aula, fora do expediente, então chega disso. Olha só, estou aqui então com o meu amigo Thiago, que vocês já conhecem, eu sou o Jean, e temos 2 participantes agora com a gente, gravando aí online pelo Discord, né? E, Thiago, quer falar alguma coisa antes? Queria ressaltar que são os 2 primeiros honrados participantes do podcast, né, da história, né? Verdade, cara. São os dois primeiros a vir como convidados aí pro Covil da Maiêutica, tá? Um deles é o Gustavo e a outra é a Bárbara, tá? E aí, Gustavo, tudo bem contigo, cara? Fala, se apresenta aí, Gustavo, da onde que tu é, o que tu faz, estuda onde? Opa, Gia, tudo bem então? Eu estudo no Tiradentes, sou de Juí mesmo, moro aqui já desde que eu nasci, acho tudo um ambiente muito bom, a cidade e tal, porém, né, condizendo com a realidade, ainda tem muito a se desenvolver. Boa. O Gustavo já chega fazendo a crítica, né? Isso aí. Bárbara, tá por aí, Bárbara? Sim, tô aqui. Se apresenta então pra nós, Bárbara. Fala um pouquinho de ti aí. Então, eu sou a Bárbara Arvo, tenho 18 anos, tô na reta final do ensino médio na EFA. À tarde eu trabalho como jovem aprendiz no Sicredi e eu gosto muito de virar madrugadas fazendo coisas diferentes. Opa, olha só. E a Bárbara trabalha, cara. Ela tá no ensino médio, terminando então, e já trabalha, cara. Isso daí vai dar o que falar, hein, Bárbara? Vai dar o que falar pro nosso podcast aí, que envolve muito disso. Sim. Então, assim, gente, vocês podem me seguir na minha página lá no Instagram, @profgiano, tá? Para sempre saber das novidades do podcast. E também, Thiago, para onde que podem te seguir? Pessoal, não me sigam em nada. Eu não aconselho ninguém a me seguir em nada, mas se quiserem seguir, eu tenho um Instagram lá. E falar para vocês que sejam bem-vindos os nossos convidados e sejam bem-vindos também as pessoas que estão ouvindo e as pessoas que virão a ser convidadas no futuro, né? Vamos começar a falar e conversar um pouco sobre o assunto de hoje, né? Muito bem, olha só, antes de mais nada, a gente sempre costuma dizer, né, que monstros seríamos. Geralmente o Thiago é o Catulo, eu sou um dragão vermelho, e eu queria perguntar para vocês, nossos convidados, que monstros vocês seriam. Bárbara, se tu fosse um monstro no Covil, que monstro tu seria? Eu seria a medusa com olhar petrificador. Meu Deus, perigoso. Muito bom. E tu, Gustavo, o que tu seria, cara, se fosse escolher pra ser um monstro, cara? Qualquer monstro, qualquer mitologia aí, qualquer coisa. Pensando bem agora, velho, provavelmente eu seria algum daqueles feiticeiros de level máximo que sai por aí tocando terror e espalhando maldições. Muito bem. Então esse ficaria pesado, essa galera aí, né? Todo mundo junto. Então, Thiago, antes da gente entrar pro assunto principal mesmo, a gente tem umas mensagens pra ler aí. A gente recebeu algumas mensagens do pessoal para dar um feedback, assim, né? Sobre os episódios, que a gente ainda costuma falar que a gente ainda tá vendo o formato, vendo como é que a gente vai fazer, assim, melhorando o áudio. E a primeira mensagem que ouviu é da Fernanda Ribeiro, mais conhecida como Fermose. Ela diz: vocês poderiam fazer um episódio Friends vs How I Met Your Mother para descontrair. E convidem a Luana, nossa amiga, Luana Obregon, pois ela tem uma análise perfeita sobre Friends. Eu queria mandar um beijo pra ela também, porque ela é minha namorada, e ela reclamou que no outro eu não mandei um beijo pra ela. Muito bem, não pode deixar de mandar beijo pra namorada, né, Thiago? E pra quem não sabe, a Luana é aquela pessoa famosa de Juí, que ela tá naquele outdoor gigantesco na entrada da Unijuí. Então, eu tenho uma outra mensagem aqui, né? Essa mensagem é do Robson.
o Rob Moura, que sempre tá curtindo também nosso podcast, Thiago. E ele foi o primeiro a comentar nos nossos canais lá no YouTube. Ele bota primeiro First para reivindicar o título e diz assim, ó: o áudio desse melhorou muito, parabéns. Muito bom o episódio. Eu queria deixar aqui uma sugestão. Tá, Thiago, só para lembrar, o segundo a gente falou dos movimentos musicais, lembra? E aí, nesse sentido, ele falou de um filme aí legal, que é o Searching for the Sugar Man, que é sobre um cara que influenciou uma geração na África do Sul na época do Apartheid, enquanto nos Estados Unidos ele era um total desconhecido. Cara, eu já ouvi falar muito desse filme, nunca assisti, mas já conheço um pouco da história. Eu acho que a gente podia assistir, inclusive, fazendo um episódio sobre isso, sim, cara. É muito válido. Tem mais alguma mensagem aí? Lê uma pra nós. Bom, tem uma mensagem aqui de um querido amigo, um trabalhador da indústria leiteira do Brasil. O nome dele é Matheus Ferreira, mais conhecido como Chapo. Ele mandou uma mensagem muito longa e eu vou falar ela toda aqui, pode demorar um pouco, sabe? Talvez demore uns 15 minutos pelo conteúdo da mensagem. A mensagem é: a qualidade desse ficou bem melhor do que do primeiro EP. Muito bom, querido. Fim. Ah, mas teve o Queridos no final, né? Tem uma outra aqui do Werner, meu ex-aluno lá do Tiradentes, tá? Ele diz assim, ó, também foi uma mensagem muito longa, ele disse, ó, esse ficou muito da hora, ansioso pelo próximo. Mas é bom que ele tá sempre ouvindo também. Tem o Guedes, né, nosso amigo Gui, depois que tu zoou com ele no último episódio, ele mandou pra nós assim, muito bom teu podcast, Jean. Ele é teu amigo, não é meu amigo. É por isso, tá? Ô, Thiago, chegou mais uma aqui, ó. Chegou mais uma da Fernanda também, da Fermose. Lê aí, já que é tua namorada, lê também. Ah, mais um da Fernanda, olha ali, eu não tinha visto esse, ó. Boa, guris, ficou muito bom esse segundo episódio, melhorou bastante a qualidade do som e o tema ficou show. Continuem assim, tá ficando massa. Legal, valeu! Muito legal pelo feedback, a gente espera que vocês sempre acompanhem e estejam aqui com a gente, né? Exatamente, galera. Quem manda os feedbacks é quem, na verdade, faz o nosso podcast ficar em pé, né? Porque vai dando um norte, vai orientando, vai dando dicas. Então, muito obrigado, galera, e continuem fazendo isso. Agora, teria uma coisa para falar bem importante aqui, ó, que é uma notícia, Thiago. Uma notícia que chegou aí, é um pouco recente, e eu queria que tu comentasse um pouco. Daí, quem sabe, o Gustavo e a Bárbara também, se habilitarem, eu vou ler a notícia. Jennifer Aniston bate recorde ao conseguir 1 milhão de seguidores no Instagram em 5 horas. A atriz entrou para o Guinness World Records e superou a marca anterior atingida em 5 horas e 45 minutos pela conta conjunta do príncipe Harry e Meghan Markle. Então quer dizer que a Jennifer Aniston bateu o recorde do príncipe Harry e a Meghan. Em 5 horas, 1 milhão de seguidores. Cara, 1 milhão em 5 horas, isso é muita coisa, né? Ela bateu o recorde, que era da família real inglesa, blá blá blá. Mas ninguém liga pra família real inglesa, eu acho mais. Acho que não, né? Mas, cara, ela merece, ela é Jennifer Aniston, entendeu? E ainda ela coloca uma foto do elenco do Friends, assim. Com certeza ia dar isso, eu achei ótimo. Então, a família Fala aí, Gustavo. real inglesa só demonstrando sua decadência, né? Pelo visto, os caras são muito lentos até pra ganhar um recorde no Guinness. Verdade, até pra isso tá ruim, né, cara? Até pra isso. Então, e a foto que ela postou que deu toda essa repercussão é ela com o antigo elenco, todos juntos, cara. Então não tem, né? Os fãs de Friends aí. Lembrando que a Fernanda pediu um episódio sobre Friends também, então tá aí, né? A galera foi em peso aí seguir ela. Cara, mas se eu postar uma foto com o elenco de Friends, eu consigo 1 milhão de seguidores no Instagram em 5 horas. Eu te garanto isso. Se eu conseguir essa foto, eu consigo. Verdade. Então, para a próxima parte aqui, galera, prestem muita atenção nesse momento, porque são as plataformas em que nosso podcast está operando. Então, todos os episódios estão disponíveis para download no Drive, como sempre estiveram, né? Estão sempre, então, no nosso canal no YouTube. Se inscrevam lá, Covil da Maiêutica, tá? Se inscreve no Covil da Maiêutica e ativa o sininho lá, para daí você sempre saber quando tá chegando episódio novo. E agora, né, vocês obviamente podem estar ouvindo no Spotify. Estaremos no Spotify, no Google Podcasts e em outras plataformas aí também, né? Então, sigam nós no Spotify também, Covil da Maiêutica, certo?
Eu acho bem importante ressaltar essa parte do pessoal pra fazer comentários e mandar feedback do podcast. Porque assim, é um formato que a gente tá fazendo, ele não conhece muito, a gente tá tentando fazer um negócio legal pra todo mundo, sabe? E assim, sobre os temas, é muito importante que o pessoal fale de temas que eles gostariam de saber. Porque, claro, temas são infinitos, né? Dá pra falar sobre qualquer coisa. Só que alguns são melhores do que outros, né? E pensando bem, se tu for ver, a gente já até usou temas de pessoas que ouviram e disseram, queria sobre isso. Então, ressaltando, sempre mandem os temas. Se quiserem entrar no nosso grupo de WhatsApp que a gente tem, do Covil, que a gente passa lá tudo antecipadamente, tá? O pessoal interage. É só mandar uma mensagem pra gente que a gente conversa. Bem-vindos ao Covil. Então, beleza, né? Thiago, tá tudo bem contigo aí, cara? Eu tô te sentindo meio distante ultimamente, cara, um pouco estranho. Fala um pouco sobre você aí, o que tá rolando? Já que o tema é sobre estudo, eu gostaria de ressaltar que eu tô num processo muito penoso, assim, que eu tô escrevendo a minha dissertação do mestrado, né, pra ser defendida, eu espero que em fevereiro do ano que vem. E tu bem sabe, já que tu já terminou o teu mestrado, que é uma grande construção, uma grande correria, né? Porque o cara já estuda a faculdade inteira pra sair de lá e tomar umas machadadas na cabeça por estar dentro tipo, de um sistema acadêmico que ele te puxa demais, né? Que cobra muito, muito mesmo. Escrever artigo, fazer seminários, sempre tá dentro do mundo acadêmico. É pesado, né, cara? É pesado, é complicado. E esse é o nosso assunto de hoje, um pouco sobre essa pressão, né? Então, os nossos convidados hoje estão aqui para falar um pouco disso. Eu gostaria de começar perguntando, então, assim, ó, como que é a rotina de estudos de vocês, assim, sabe? Tipo, qual que é a preparação que vocês estão tendo? Começando pelo Gustavo, depois a Bárbara, então, assim, ó, tipo, como que vocês estão se preparando para essa fase de exames, tipo Enem, vestibular, enfim, né? Como que é essa época agora, assim, de questão de rotina de estudo mesmo? Pois é, então, já. Quando eu entrei no Tiradentes e teve toda essa rotina de me acostumar com uma nova forma de estudar, eu tive que primeiro aprender como seria bom para mim estudar o conteúdo, sabe? Porque eu não tinha noção do que encaixaria com a minha rotina. Então, porque a escola, né, acaba consumindo manhã e tarde, porque ela tem o diurno. Quando eu chegava à noite em casa, eu muitas vezes tinha cansado para estudar para alguma coisa e acabava não rendendo tanto. Então, quando eu me liguei que eu era muito mais matutino, ou seja, para mim era muito melhor estudar depois de ter dormido, acabou rendendo muito mais. E agora que eu cheguei nessa época do terceiro ano, de ter que estudar para vestibulares, eu vi que chegar em casa não era bom para mim, direto, e estudar. Mas sim ir dormir e depois estudar. Pegar um material que fosse guia também acabou se tornando muito imprescindível para mim. Porque se eu não tenho um norte para seguir, e eu não sigo um material que me dê um embasamento teórico do que é mais relevante, eu acabo em parte do conteúdo, focando demais e não abrangendo uma grande extensão de conteúdos, como aconteceu muitas vezes em outros anos da escola. Nesse quesito também, eu acredito, como a gente sabe que o Enem trabalha com não só conteúdos, mas com a aplicação desse conteúdo no cotidiano, não se estender somente a conteúdo, sabe? Você pegar nas coisas do cotidiano, em vídeos, na internet, tentar abranger formas de aplicar isso. Eu acho que isso também importa muito no como estudar. Não só ver o conteúdo em si, mas como aplicá-lo. Legal, Gustavo. É bem isso. Acho que tem que aprender a como estudar, como você estuda, né? Bárbara, fala um pouquinho aí pra nós também. Pra mim, é praticamente a mesma forma que o Gustavo falou de estudar, até rolou uma coincidência aí, porque eu também tenho que chegar em casa e dormir primeiro, porque se eu chego cansada e já vou estudar, eu não consigo absorver as informações. Então aí a gente já vê que muitas vezes tu estudar não significa que tu aprendeu de fato, né? Então eu tenho que pegar, descansar, e aí quando eu estiver descansada, eu vou estudar e consigo absorver tudo. Eu acho muito bom isso que ele falou também. Concordo que a gente tem que pegar o conteúdo e tentar aplicar no cotidiano, porque o Enem principalmente vai trazer isso para nós, vai cobrar isso de nós, e a gente, além do que passam na sala de aula, né? Isso é fundamental. Pegar o conteúdo, chegar em casa e pesquisar além, para o nosso conhecimento é muito melhor. Pois é, né? Tipo, muitas vezes, pelo que eu já notei, assim, é muito a forma que tu estuda, né? Não
a quantidade, nem o tempo que tu passa nos livros, assim, é muito o jeito e o método, né? Tem que ter todo um método para fazer a coisa render mais. E a gente já nesse assunto, assim, uma pergunta que a gente queria fazer para vocês também, agora começando pela Bárbara e depois o Gustavo pode responder, se vocês teriam alguma dica para o pessoal que está nessa época assim, de vida, que está estudando para isso, porque a gente sabe que pode ser um caminho muito penoso, a gente só sofrem com isso, né? Queria saber se você teria uma dica para ajudar um pouco o pessoal que está escutando e dizer para eles, assim, como é que vocês lidam com isso, né? A dica que eu tenho é pegar e ser regrado nos estudos mesmo. Ter uma tabela onde tu vai estudar uma coisa cada dia. Claro que vai acontecer aqueles imprevistos de tu ter trabalhos, provas durante a semana de outras matérias e tu vai ter que abrir mão disso. Mas tu sempre ter esse regramento, sabe? Porque aí tu não se perde ou não deixa de estudar quando tu tem algo anotado para te seguir esse caminho. E a dica que eu teria é treinar a memória. Treinar a memória de que forma? Compartilhando conhecimento. Eu gosto muito de compartilhar com os outros o que eu aprendo, com os meus colegas, com a minha família. Eu sempre chego contando o que eu aprendi no dia e até para mim ouvir deles também o que eles têm para acrescentar no que eu aprendi. Eu acho isso muito importante. Pô, da hora, hein? Da hora. Pô, legal mesmo. E tu, Gustavo, o que tu acha que poderia falar para nós? Cara, seguindo nessa mesma linha, eu realmente também creio que conversar sobre o que você está aprendendo ajuda muito a fixar o conteúdo. E durante esse ano, eu fui vendo que conforme a gente passava, é muito importante você notar quais são os seus pontos fortes e fracos no aprendizado. E sabe, quando chegando na reta final de algo, não focar no que pode te deixar não confiante. Focar nas partes que você mais sabia do conteúdo e revisá-las. Ou seja, no decorrer do ano, começar a aprender os conteúdos que você menos sabe pode ser algo bom, porque quando chegar no final do ano e você começar a revisar os que você já sabia, isso também te gera uma confiança que trabalha muito no psicológico antes de fazer a prova. Isso é um fator muito importante também. Muito bom, ó, 2 dicas do caramba para vocês aí que estão ouvindo. E então, né, acho que vocês devem absorver isso, né, galera? Devem absorver, são 2 dicas muito boas. Cara, eu nem conheço vocês e já tô orgulhoso, sabe? Parabéns, muito bom. Isso aí. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Gustavo, pensando assim, ó, tá, tu estuda o dia inteiro, questão de vida social, como é que tu concilia isso? Nesse contexto de estudo, tem espaço para vida social? Leia-se vida social até jogar um game online, tá? Tipo, o que tu faz para sair disso? Como que tu trabalha e concilia essas coisas, o estudo e uma vida social? Pois é, cara, porque assim, muitas vezes tu tenta querer fugir daquela vida social pelo estresse que ela acaba te gerando. O que acontece muitas vezes é de como você chega cansado de uma semana inteira de provas, pelo menos um dia você pega para abstrair tudo. Ah, eu vou jogar, eu vou conversar, meus colegas me convidaram para tal coisa, churrasco, qualquer coisa que te faça abstrair da mente todo aquele estresse, aquela pressão que você coloca, é o que eu acabo fazendo. Ah, vou jogar hoje com meus amigos algum jogo online. Ah, eu vou sair. Isso é muito importante, porque se você ficar muito atucanado, muito focado naquilo, você vai acabar que no final de tudo você vai parar de aprender, ou você vai estar com aquela síndrome de burnout, né? Quando você acaba se queimando, entre aspas, porque você focou tanto em aprender, que no fim você não consegue mais aprender nada. Você acaba só lendo e não absorve mais. Então, saber conciliar pausas nos tempos de estudo é muito importante, por causa que senão você acaba realmente excedendo o seu limite. Ah, é real. Eu, quando precisava estudar até pro mestrado ali, cara, dane-se, às vezes eu mandava tudo pros ares e, sabe, ter que dar um tempo mesmo, então eu acho que é importante. Bárbara, e diz aí pra nós também um pouco, então, o que tu faz aí pra conciliar a questão do trabalho, estudo e também a vida social? Tu sai, tu aproveita também? Como é que funciona aí pra ti? Pois então, ano passado que eu não trabalhava, eu percebo que eu saía muito mais e conseguia aproveitar mais. Só que por escolha minha esse ano, eu resolvi entrar no mercado de trabalho e conseguir esse emprego então. E algumas vezes fiquei em dúvida se eu conseguiria conciliar ou não. Hoje, eu tenho certeza absoluta que dá muito para conciliar trabalho, estudo e lazer, porque quando você passa a ter mais responsabilidades, tu se educa de uma forma melhor. Então, com isso, eu consegui me regrar mais ainda
e conseguir aproveitar o final de semana para as coisas de lazer e os dias de semana para estudo e trabalho. Cara, que massa tu falando isso, porque é bem assim mesmo, é bem assim, porque eu com tempo livre, eu sou um total vagabundo, cara. Eu não sei tu, Thiago, mas assim, ó, eu sou um total vagabundo com muito tempo livre. Eu tenho que ter pouco tempo livre, porque aí eu faço tudo. Se eu tiver um monte de responsabilidade, eu vou fazer elas, em ordem de prioridade, claro, e no meu tempo livre, beleza, daí eu aproveito. E parece que tu aproveita bem mais. O que tu acha, Thiago? Na verdade é super importante ter um método de estudo, né? Pode ser um método diferente para qualquer um de nós, assim, cada um tem o seu método que funciona. Mas tu ter um sistema é sempre importante. Eu gostei bastante do que o Gustavo falou, que ele falou sobre a síndrome de Burnout, né? Burnout, que eu falo errado, eu tenho essa mania. E, cara, essa síndrome é um negócio que agora o presidente do direito tá abarcando muito sobre isso. Nas decisões judiciais, o OMS reconheceu como uma doença real que ela é mais para casos de estresse no trabalho, né? Só que no estudo também, completamente, tipo, esse síndrome do esgotamento, assim, é possível que se dê no estudo e é uma coisa muito complicada. E que nem a Bárbara falou ali sobre o trabalhar e estudar, né? Eu acho super legal, porque é muito bom tu ter teu dinheiro, né? Muito bom tu ter tua grana, mas também tu tem que saber conciliar muito bem, né? Porque, pensa assim, são dois afazeres que podem te onerar muito, assim, te consumir bastante. Então é importante que tu saiba lidar e una os dois de uma forma positiva, porque se tu não conseguir, tu pode ficar até louco, sabe? É bem difícil. Pois é, então, parece até que você acaba descobrindo tempos novos para aproveitar e tipo, otimizar o tempo que você faz as coisas quando você adiciona mais atividades no seu dia. Isso eu acabei notando e concordo muito com o Jean nisso. Verdade, né? Verdade. Então, pessoal, fazer mais uma pergunta para vocês aí. Começando ali com a Bárbara e depois com o Gustavo. Essa é uma pergunta quase estatística, assim. Qual, hoje, pensando agora na situação de vocês, seria o nível de confiança que vocês têm para encarar essas novas etapas, tudo? Porque agora as coisas começam a ficar muito, muito rápidas e muito novas, né? Sim, fazendo uma escala de 0 a 10, qual seria, tipo, o nível de confiança de vocês agora? O meu nível de confiança, então, de 0 a 10 seria 7, 8, eu acho. Eu sempre fui muito focada, determinada, estudei muito, mas eu sempre tenho insegurança e medo. Isso é normal causar na gente também, né? Ainda mais nessa reta final, que por mais que a gente estudou tanto tempo e se preparou para isso, a gente fica em dúvida se a gente vai conseguir ou não. E isso é muito pelas coisas que estão acontecendo hoje em dia, de ter uma forma de seleção mais rígida, em que a gente tem que lutar para estar entre os primeiros, né? Então isso vai causar um medo e uma insegurança. Então eu hoje acho que numa escala de 0 a 10, confiança eu me sinto 7, 8 por aí. E tu, Gustavo, o que tu podia dizer para nós sobre isso? Cara, coincidindo muito com o que a Bárbara disse, eu também me daria em torno de um 7, 8, até porque a ansiedade acaba atuando em certos momentos e acaba deixando você meio inseguro sobre as coisas. Mas não é nesse fator que você deve parar, né? Não é por causa de certas inseguranças ou por causa de uma ansiedade pelo futuro que deve vir que você acaba parando. Não, você foca nisso como se fosse um motivo para você melhorar. Você está cada dia pegando esses fatores que são as fraquezas e lapidando para que no fim você tenha um futuro, e consequentemente é isso que todas as pessoas falam, né? Que você consiga os seus objetivos. Isso é uma questão da sociedade atualmente, né? De fazer você querer sempre almejar algo mais, e é isso que acaba gerando tais estatísticas que vemos hoje sobre depressão e ansiedade na sociedade. Cara, mas assim, eu pensando em já na tua fala, assim, cara, eu poderia dizer que, e na fala da Bárbara também, essa insegurança, essa coisa assim de não saber o futuro, de não saber o que vai acontecer, isso é uma coisa, claro, muito forte na idade de vocês, nessa fase de mudanças. Mas isso é um negócio que, de forma mais leve, acompanha a gente a vida inteira, né? Tu nunca sabe mesmo o que vai acontecer, tu nunca sabe o que vem pela frente, sabe? Isso também pode ser um pouco bom e um pouco ruim, porque a surpresa é boa, né? Só quando ela é uma surpresa ruim que ela deixa a desejar e nos deixa mal, né? No caso, não ter certezas não é uma coisa ruim necessariamente, né? Não ter certezas te deixa com um foco maior, deixa você mais abrangente para as coisas, enquanto você tá trilhando esse caminho da vida, né? Você nunca vai ter
uma coisa predestinada e é fixa aquilo. Você sempre pode mudar na vida. É isso que é muito interessante. Isso aí. O Gustavo deu pra ver que ele tá absorvendo bastante as minhas aulas de filosofia, né? Questão de não ter nada pré-definido, né? Nada programado aí. Nas últimas aulas a gente andou falando um pouco de Heidegger também, o existencialismo. E isso nos coloca, de certa forma, um peso nos ombros, que é um peso angustiante. Mas é o peso da liberdade, de tu saber que é tu que faz o teu caminho. Então tu vai atrás, cara. A insegurança vai acontecer. Mas isso significa que tu é livre, né, cara? Isso significa que tu é livre. Depois falar um pouquinho mais disso na questão das escolhas, né? Muito Schopenhauer feelings, né? Exato. E agora falar um pouquinho de escolhas, começando com isso já. Bárbara, já escolheu, assim, ó, pra ti, o que tu vai cursar? Tu tem uma primeira opção, se não der, tu tem uma segunda, terceira ideia aí, tu tem o que tu tem em mente aí? Tu tem uma certeza já nesse sentido? Fala pra nós. Eu comecei esse ano, então, sabendo que eu estaria no último ano e que chegaria o final e eu teria que escolher alguma coisa. Aí eu comecei a trabalhar e me identifiquei muito com a área que eu tô, que é a área de jovem aprendiz na parte administrativa. Então, hoje eu quero cursar Ciências Econômicas e se eu não conseguir entrar nesse curso, eu pretendo Ciências Contábeis, que fica aí nessa faixa, né, da área financeira. Entendi, Ciências Econômicas. Eu tenho um amigo, o Robson mesmo, que comentou aqui, ele estuda economia lá, Ciências Econômicas, né? Mas assim, que nem a Bárbara falou, né? Agora o Gustavo também ia falar. É estranho esse negócio, né? Que nem tu falou, né? Vou sair da escola, vou terminar meu terceiro ano e eu tenho que escolher alguma coisa. Isso não soa um pouco estranho? Porque essa é a imposição que é passada pra nós, né? Mas será mesmo que tu tem que escolher alguma coisa? É uma reflexão. Pois é, uma boa reflexão aí, né? Uma boa reflexão. E a gente vai falar ainda disso, porque isso que o Thiago fala é uma questão bem profunda, na verdade, né? Porque tu tem que escolher realmente isso, né? Uma hora tu vai fazer a tua escolha ali, mas o momento disso, né? Cada um tem um tempo, né? Aquela ideia, né? Cada um tem um tempo pra amadurecer, pra escolher. Tem gente que entra num curso uma hora, sai, vai pra outro e não se achou bem ali. Eu tenho vários exemplos de ex-alunos aí que chegaram a trabalhar numa área que todo mundo queria estar. Não trabalhar, mas estava cursando numa área que todo mundo queria cursar. E não se encontrou naquele lugar e teve que mudar. A família inteira ficou de cara com ele, né? Então teve críticas por todos os lados, mas ele saiu porque não fazia feliz, né? Aquilo não fazia ele feliz. Essa questão é bem pesada. Gustavo, o que tu pretende fazer aí? Quais tuas escolhas aí, teu caminho? Então, desde que eu estava no segundo ano e eu comecei a me interessar mais pelas ciências, e no caso as ciências biológicas, eu vi na biomedicina e na área de pesquisa, mais especificamente, um mundo muito abrangente. E mesmo que algum dia eu pense em mudar de área, com certeza alguma área dentro da pesquisa eu vou me encontrar. Por isso que como primeira opção eu coloquei como biomedicina, que é o meu ideal de fazer curso. E se eu não passasse nesse curso, eu pensaria em algo na área como farmácia ou qualquer coisa que envolvesse pesquisa, porque eu me interesso muito por aprender e, consequentemente, me interessa muito por fazer descobertas. E isso eu acho muito interessante e algo que muito necessita na nossa sociedade atualmente. Falando em pesquisa, o Thiago é um cara aqui, Gustavo, que ele trabalha bastante nesse âmbito ali na universidade, ele tá no mestrado, né, Thiago? E tu é um cara que eu vejo como um pesquisador, né, mano? Porque tu tá ativo ali dentro, escrevendo, pesquisando, publicando, né? Fala um pouco aí, cara, pro Gustavo, dá uma ideia pra ele. Cara, achei legal, Gustavo, tu falar isso, porque a pesquisa é um ramo muito nobre, assim, sabe? É muito legal. Porque tu vai estar dentro de uma universidade, normalmente, tu vai estar fazendo... Claro, a tua área é muito diferente da minha, porque eu sou do direito, né? Mas tu vai estar lá pesquisando e lendo, e vai estar no meio de pessoas que vão estar pesquisando, e vão estar lendo, e vão criando, e é um ambiente muito bom, porque todo mundo vai estar pensando a mesma coisa que tu, sabe? Pesquisando, lendo e fazendo descobertas para a vida, sabe? E para a sociedade também. E daí depois tu vai em congresso e tu passa esses resultados para outras pessoas, né? E isso é uma área muito legal, cara. Dá para te seguir nisso, dá para te pensar em fazer um mestrado, fazer um doutorado e seguir, cara, porque é legal e eu aconselho muito tu ir por esse caminho, sabe? Vamos para a próxima pergunta aí. Quer perguntar, Thiago? Posso perguntar, cara, agora a gente chega nesse tema assim, ó. Como é que vocês enxergam a pressão que existe no aluno nessa fase da vida que vocês estão vivendo, assim?
essa pressão existe, né? Eu acho que existe, pelo menos. E o quão grande é a pressão das pessoas e da sociedade, de tudo que tem em volta pressionando o pessoal assim, ó, tu tem que sair do Tiradentes ou da EFA, tu tem que sair da escola e fazer uma graduação, tu tem que ir para uma universidade, tu é obrigado a isso. O quanto a pressão disso pode... O que ela causa em vocês? Essa seria a pergunta. Pode começar aí, Bárbara ou Gustavo, vocês que sabem dessa vez. Sim, existe muita pressão, na minha opinião, nessa fase. E é notório até pela minha fala de antes, né? Que eu falo que eu sabia que eu estava entrando pro último ano e que eu teria que saber o que escolher. Aí já percebe bem, às vezes a gente nem para refletir sobre isso. E é só uma coisa que é imposta na gente, que a gente ouve o ensino médio inteiro, as pessoas vindo perguntar o que a gente vai querer fazer, e muitas vezes quando a gente fala que tá em dúvida, mas ainda tá em dúvida, sabe? Passa tão rápido, tem que começar a tentar achar coisas que te interessam e essas coisas. E eu vejo duas formas também de enxergar isso. A pressão às vezes serve como uma alavanca, assim, que nos faz correr atrás e não se acomodar, sabe? Porque com a pressão que a gente tem dos outros, principalmente, a gente vê que a gente tem que ir atrás de algo para o nosso futuro. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma coisa ruim, que a gente se sente meio perdido, que a gente não está acostumado, que a gente se sente muito pressionado mesmo e causa um certo desconforto, uma coisa ruim. Porque é como vocês estavam falando antes, né? Para a gente refletir que por que a gente tem que sair do ensino médio já sabendo o que a gente quer e não tendo aquela... A gente vai ter escolhas, como o Gia falou, mas por que tem que ser ali naquele momento? Por que não pode ser depois? E isso também, essa pressão que causa, não é só da sociedade. Às vezes nós mesmos colocamos pressão sobre nós por causa dessa forma de hoje em dia de seleção e aprovação. Então a gente quer estar entre os primeiros, a gente quer ser visto, quer que o nosso esforço não tenha passado em vão e quer mostrar isso para as pessoas também, sabe? Como uma forma boa mesmo, não uma forma ruim. Mostrar que tu se esforçou e tu tá lá pelo teu esforço hoje. Então a pressão, ela se mostra em diversos fatores, tanto da sociedade, nossos pais, a escola mesmo, como nós próprios, sabe? Dessa maneira, você acaba interiorizando aquela pressão da sociedade, pressão dos pais, de que você tem que idealizar um futuro que tem que ser decidido logo após que você conclui o ensino médio. Parece uma coisa de que você não pode estagnar em nenhum momento, você não pode não ter um caminho decidido. É uma coisa de que a sociedade é tão fluida, tão mecanizada para que você siga alguma peça na sociedade, que se você não seguir, você vai estar destoando da pessoa, do todo o corpo de pessoas da sociedade. Por exemplo, no Japão, eles têm um fenômeno muito conhecido disso, que é os filhos esquecidos, né? Ou que eles falam em japonês, hikikomori, que é quando uma grande parte de jovens, atualmente 1% da população deles, fica dentro da casa, não sai mais, não trabalha, não convive com a sociedade. Por quê? Porque quando chegou nessa fase da vida deles de decidirem o que tinha que ser feito, eles acabavam não passando no curso que desejavam, os pais e a sociedade acabaram falando que não, então ele não vai pra frente, não vai conseguir nada, e acaba criando uma massa de pessoas que não conseguem viver, não conseguem mais conviver com as outras e não conseguem mais estabelecer relações sociais. Então essa é uma pressão que, sim, acaba alavancando, mas se colocada em exacerbação, ou colocada por causa de um idealismo, acaba gerando efeito contrário e acaba regredindo muitas vezes na questão social. Muito legal o que tu falou, Gustavo. E assim, né, que nem eu tava escutando a fala de vocês, a gente sempre quer chegar em primeiro lugar, né? E só que assim, ó, nem todo mundo consegue chegar em primeiro lugar, né, cara? Às vezes a gente não consegue chegar. E o que acontece? A expectativa é que tu chegue lá. E a expectativa é uma máquina gigantesca de criar frustração, assim, sabe? Porque a expectativa às vezes é tão alta que algumas pessoas não conseguem. E as pessoas que não conseguem, eu acho que elas devem ficar tristes, a depressão deve bater muito, assim. E é um grande problema na sociedade isso. Claro, eu acho incrível tu se correr atrás do negócio legal, do teu sonho, assim. Mas às vezes a gente não consegue certas coisas. Isso faz parte da vida, né? E, Gia, o que tu acha disso, né? Concordo totalmente, cara. Assim, ó, diria nas palavras do Sêneca, às vezes tem que tacar o foda-se. Não, ele não falava assim, desculpa. Mas o Sêneca, ele vai tratar um pouco dessa questão das expectativas, cara, que
se tu ficar, se tu deixar isso tomar conta de você, né, como tu falou, tu vira uma fábrica de frustração, né, porque tu tá com expectativas muito altas, então quer dizer, dificilmente tu vai alcançá-las, e sempre que tu não alcançá-las, a ira, a raiva, a frustração, a tristeza vai tomar conta de ti. Isso também me lembra muito Platão, cara, porque a forma ocidental de pensar, que deriva de certa forma de Platão, né, que é uma crítica de Nietzsche, na verdade, essa minha ideia é um pouco mais voltada ao Nietzsche, e aí é bem fácil de entender essa crítica, é aquela ideia de que tu sempre tem que desejar o que tu não tem. Tu sempre, o melhor parece, galera, parece que sempre melhor é aquilo que é o depois, tá ligado? Então tu passa a tua vida inteira da escola esperando a próxima etapa, o fundamental para chegar no médio. Daí no médio tu não aproveita o ensino médio porque te colocaram uma pressão tão grande que tu não consegue de fato levar um aprendizado para a vida, e às vezes tu só tem que aprender para passar numa prova. E aí às vezes tu vai fazer um curso também que não é bem o que tu quer. Então tu passa a tua vida inteira sempre esperando o fim, esperando depois, desejando aquilo que tu nunca tem. O desejo e o amor platônico é aquele que tu não tem, é aquele que não existe. E a gente acaba vivendo na nossa sociedade dessa forma. Então, nessa correria aí que a Bárbara e o Gustavo falaram muito bem, tu acaba deixando partes da tua vida para trás, às vezes, né? Então, o bom disso, do que a gente tá conversando aqui, e que bom que a gente tem 2 jovens também falando com a gente, eu acho, Thiago, que é essa ideia, né, de refletir, cara. Porque quando tu não reflete, só vive de forma automática, tu tá virando robô. Porque a Bárbara falou no começo, né? Eu entrei e quando eu vi, eu já tava pensando naquilo, né? Eu entrei no 3º ano e eu já tinha que escolher, né? Então, quando tu para e, opa, onde que tava a minha cabeça quando eu tava fazendo tal e tal coisa? Eu não tava pensando. Quer dizer, eu tava pensando, mas eu não tava refletindo sobre. Então, esse é o perigo da gente começar a viver como robôs, às vezes, né? Pois é, então, vai acabar criando uma sociedade, e muitas pessoas que têm que escolher um curso na hora, acaba criando uma sociedade de aparências, né? No qual você vai parecer ser antes de ser de fato. Você está escolhendo um curso que não lhe preenche, que não lhe dá felicidade, mas que por uma imagem social, ou que por dinheiro, que acontece com muitas escolhas, você faz essa escolha e não é feliz. Você não, como pode-se dizer, não preenche na vida aquela emoção do que você teria se você pudesse fazer aquilo que realmente ele completa, né? Exato. O que tu acha dessa questão da felicidade também aí, Bárbara? Tipo, essa questão da escolher algo que te deixe feliz, ou que te dê dinheiro, não sei. Essa questão da escolha aí em relação à felicidade, o que tu acha, Bárbara? Eu percebo que hoje, muitas vezes, as escolhas dos jovens não condizem com o que eles querem de verdade, e nem que isso fará eles felizes, né? É muito pelo dinheiro e pelo status. Mas eu penso de uma forma bem diferente, por isso que eu já resolvi testar na prática esse ano, que é trabalhando, se eu realmente gostaria disso, que era algo que eu já tinha em dúvida. Então, hoje, com a cabeça que eu tenho agora, eu só escolho o curso se eu vejo que realmente vai me fazer feliz e que eu vou gostar de estar exercendo aquilo. Muito bem, muito bem. Eu acho muito legal essa tua fala, Bárbara, porque isso é muito corajoso, entendeu? Porque o que se espera é que se criem doutores, se criem... o que todo mundo quer é ter uma plaquinha na frente de um lugar com escrito doutora depois, antes do nome, sabe? E eu acho muito legal que pessoas façam o que gostam mesmo, entendeu? Claro, a gente tem que se preocupar com o dinheiro, sabe? A gente sempre tem que se preocupar com isso também, assim, tipo, tem que ter um plano pra ganhar uma grana, pra ter uma renda, pra ter uma vida legal, sabe? Mas tem que fazer o que tu curte mesmo, sabe? Isso. E o curso que tu quer fazer é um curso muito legal, sabe? Tu pode também, que nem o Gustavo tinha falado pra ele, tu pode também se manter na vida acadêmica. E entrar lá, fazer um mestrado no doutorado, tá na universidade dando aula pra ele, isso é muito interessante. Verdade, verdade. É uma área que também tem muito estudo aí, porque o pouco que eu conheço já desse curso, Bárbara, ele envolve muito questão de história, de filosofia também, e a questão científica também por dentro das teorias econômicas. Ele tem uma pegada bem legal ali, então legal também essa questão da tua escolha aí. Vocês dois estão de parabéns nesse sentido, né? 2 escolhas aí bem legais. Pensando ainda um pouco nesse sentido que a gente estava falando, o que vocês acham, tipo, que bota a pressão, assim, que coloca essa pressão? Eu sei que a gente já falou um pouco aí, mas
se fosse elencar, assim, quais os fatores realmente determinantes para essa pressão que existe no jovem, em vocês, nos colegas, enfim, quais são os fatores determinantes para acontecer essa pressão? Pode começar, Bárbara. Então, como eu falei antes, eu acho muito que é pela forma de seleção que tem hoje em dia que coloca essa pressão pra gente, porque antigamente não era tanto assim. E hoje a gente já vê que alunos do ensino fundamental, para entrar no Tiradentes, por exemplo, eles já têm que estar se preparando antes, sabe? E são sempre mais alunos do que vagas disponíveis. Então eles já acabam... Pensa se a gente no ensino médio muitas vezes está em dúvida, não sabe o que seguir. Eles no ensino fundamental, 8º, 9º ano, tendo que se preparar para uma escolha de vida também. Porque entrar no Tiradentes não é uma coisa fácil, todo mundo sabe disso. É uma escola bem diferente, com muito mais disciplina para seguir, horas para estar presente na escola. Então... é bem isso, sabe? A forma de seleção que tem hoje em dia, que a gente percebe, vindo desde o ensino fundamental, e eu acho que isso vai começar a aumentar cada vez mais. Aí partindo para o ensino médio, para tu conseguir se colocar na vida universitária, depois acaba gerando muita pressão na gente. São crianças, né? Eu acho que são crianças e tu acaba jogando essas crianças nessa lógica. Que tava conversando aqui com o Thiago também, é uma lógica perversa, na verdade, né? Tu obriga crianças a entrar nessa lógica rapidamente e alguns vão dizer, não, é pra ir preparando logo cedo. Não, claro, tem esse lado da preparação, mas se tu for ver, a vida vira numa preparação, cara. Cara, tu tá no fundamental se preparando, tu tá sempre, como eu falei, pensando no depois, tu parece que tu tá sempre num grande treino, né? Num grande treino, assim, parece que, tipo, não tem pausa, né, cara? Acho complicado mesmo. Parece né? aquele clipe do Pink Floyd, né, cara? Verdade. Parece mesmo. Total. E aí a gente entende, às vezes, a revolta dos alunos e dos estudantes, né? Fala aí, Gustavo. Pois é, então, quando tu entra já no Tiradentes e tu acaba sendo elencado, e tu fica pensando, nossa, eu preciso subir nessa hierarquia. E você fica desejando por disciplina, por nota, por características que não necessariamente vão lhe fazer bem. Na verdade, muitas vezes, pela rotina de excessivo estudo, pode acabar te fazendo um mal. E essa pressão que você mesmo acaba exercendo em ti, ou dos teus pais, que veem aquilo lá e falam, olha, você pode ser melhor que os outros, você acaba não interiorizando aquilo que é o ideal, mas você acaba exigindo de si mesmo, por uma questão do ambiente, mostrar para ti aquela hierarquia que você pode ser mais. Eu acho que nesse quesito também é uma pressão que não necessariamente vem da sociedade, mas vem do que você pensa da sociedade. Verdade. Então, no nosso conceituando de agora, eu e o Thiago vamos falar um pouquinho também do que a gente acha disso. Do que a gente acha disso, de felicidade e escolha de profissão, porque eu e o Thiago já escolhemos a nossa, a gente já está trabalhando na nossa área. A gente gostaria de dar um pouco das nossas ideias aí, dicas inclusive para vocês, quem sabe, né? O Thiago quer começar? Falando um pouquinho dessa questão de escolha, felicidade, dinheiro. Sobre essa questão de dinheiro, carreira e tudo mais, assim, eu sou da ideia de que tu deve escolher algo que tu gosta de fazer, sabe? Pelo menos um pouco. Porque, claro, tu vai sempre ter problema no teu trabalho, né? Sempre vai ter uma coisa chata e tal. Só que uma coisa a ser pensada sempre e deixar ali, assim, em voga, é que tu vai ter que ganhar dinheiro com isso, sabe? Então, assim, tu tem que pensar no que tu gosta e tudo mais, mas também tu tem que pensar no padrão de vida que tu quer ter e tem que pensar em ganhar dinheiro com isso, sabe? Eu penso assim, cara, pega o negócio que tu gosta, olha pra frente, abraça isso e vai. E vai até as últimas consequências, entendeu? Não deixa isso parar. Que as chances de darem certo são bem altas, assim, né? E só que sim, sempre tu tem que pensar um pouco em como tu vai sustentar, em como tu vai te manter e como que tu vai realizar os teus desejos materiais, né? Porque eles existem, assim, tipo, tu tem que ter algumas coisas pra viver bem. Cara, pega esse caminho aí que tu escolheu e vai, cara. Vai fundo e não pensa muito, sabe? Vai, não olha pra trás e segue nesse caminho, cara. E vai dar certo, entendeu? Vai dar certo. Confia. Boa. Isso também é Nietzsche, sabia? Nietzsche vai falar, né, que no Assim Falou Zaratustra, né, que depois que tu escolher encontrar o teu sentido, não sentido inventado que os outros te dão e mandam tu fazer, mas quando tu encontrar o teu caminho, sabe, Thiago? Ele diz assim, ó, pega e vai.
Mas vai. Não é vai de qualquer jeito, é vai, sabe? Então não é pouca coisa aí. E eu concordo contigo, concordo aí, porque é uma questão assim de... Como é que eu posso dizer essa questão da felicidade aí no emprego, né? Olha a minha profissão, né? Olha a minha profissão. Esses dias era dia dos professores, né? Olha a minha profissão, cara. Então, eu tô numa furada aí, os professores estão numa furada ultimamente, que é bem complicado, cara. É bem difícil de conciliar algumas coisas aí. Sabia que, por exemplo, no estado a gente não tem reajuste salarial há, tipo, mais ou menos 5 anos? Agora tu pensa o quanto as coisas, todas que a gente precisa comprar para sobreviver, subiram em 5 anos. E é ridículo tu pensar que o salário do professor não subiu em 5 anos. Então, tipo, como assim? Peraí, tem algo errado nessa equação que não tá fechando. Então, daí tu pensa, mas então o Jean errou, ele devia ter ido por outro caminho. Não sei, eu costumo acreditar que assim, ó, tem o caminho A e o caminho B. Se eu fosse pelo caminho A e não pelo B, eu estaria arrependido de outras coisas também, né? Eu estaria infeliz com outras coisas. Então, cada caminho que a gente segue na vida, galera, eu digo pra todo mundo aí, acho que é mais ou menos assim, tu escolher um caminho A, beleza, tu vai ter os prós e contras ali, não dá pra ficar se martirizando pro resto da vida, tu tem que saber que é aquilo e vai lá e faz bem feito, como diz o Thiago, né? Eu costumo lembrar muito de uma analogia do copo da água, né? O copo de água do epicurismo, que ele dizia o seguinte, ó, imagina que o copo de água é um medidor de felicidade, né? E a água são os bens materiais, dinheiro, riqueza que tu vai ter. Pô, se tu tiver esse copo vazio de água, ou seja, se tu não tiver nada de bens materiais e nada de dinheiro, tu não vai ser feliz, não tem como, não vamos viver numa utopia, como tu falou, né? Agora fazer volta de pobreza aqui, temos que ser pobre e ser feliz, não é isso. Ele precisa de coisas básicas para sobreviver. Mas eu gostaria, Gia, de ser um cara bem de vida, de ter conforto, de poder viajar, de fazer coisas extras, não só sobreviver. Show de bola. Isso, pro Epicuro, vai te tornar mais feliz? Sim. Só que o que ele quer dizer? O copo de água chega ao fim uma hora tem um limite ali, a água não entra mais. Então não importa o quanto que tu tenha de dinheiro, bens, materiais, a felicidade não aumenta. Então tem que cuidar um pouquinho isso daí, né? Já dizia o Bauman nos seus estudos também, ele diz assim, ó, que o que eles descobriram, os sociólogos pelo mundo, sobre essa questão de dinheiro e felicidade, é que as pessoas, elas preferem mais não ser pobres do que ser ricas, em questão de felicidade. Não que elas preferem, mas no final as constatações foram essas. O que mais vale é não ser pobre do que ser rico, ou seja, viver bem, né? A riqueza absurda não é o que vai te trazer a felicidade. Então, a gente sempre tem que buscar um meio termo, um justo meio aí no meio disso tudo, né? Seria mais ou menos isso. Saindo do covil. Agora, Thiago, a gente entra naquela parte das dicas da galera, pra galera aí. Eu não sei se tu vai ter alguma dica, mas eu tenho 2 dicas para passar pro pessoal aqui, pro Gustavo, pra Bárbara e para todo mundo que tá ouvindo nessa idade aí, em várias idades. Que uma delas é um livro do Bauman, Zygmunt Bauman, que é um livro um pouco menos estatístico dele, um pouco menos de sociologia, que se chama A Arte da Vida. Na Arte da Vida ele fala um pouco das expectativas que a gente cria e como viver feliz, né? E tem uma série de vídeos disponível no YouTube, que é a Filosofia para a Felicidade, do Alain de Botton. Lá tem vários filósofos que ele elenca, tipo Nietzsche, Sócrates, Epicuro, Sêneca, Schopenhauer, e ele trabalha com a ideia desses filósofos, com as filosofias deles, como que tu pode adequar isso à tua vida para ser feliz, né? Teria alguma dica, Thiago? Numa questão mais de abstrair, assim, eu queria indicar para vocês um curso online que eu tô fazendo, que ele é muito bom, ele é um pouco caro, assim, que é o Mestres do Capitalismo. Não, por favor. Não, mentira, tô brincando, tá? Isso é uma piada, isso é uma piada! Isso é uma piada! O Mestres do Capitalismo, não. Bom, então eu vou indicar um filme pra vocês. O filme que eu pensei pra indicar sobre esse assunto, o nome dele é A Sociedade dos Poetas Mortos. Talvez algum de vocês já tenha assistido, talvez não, né? Mas é um filme que na minha geração praticamente todo mundo viu. E ele trata exatamente sobre esses temas de expectativa, de escola, de o que fazer, o que os seus pais querem que você faça. E é um filme muito bonito, sabe? Inclusive ele é com o nosso saudoso Robbie Williams, né? Um baita ator que eu gosto muito de coração. E ele trata sobre temas
meio pesados, mas de uma forma bonita, assim. Não é um filme que, como é que eu posso dizer, onde ocorre tudo bem. Coisas ruins acontecem, mas é assim a vida, né? E ele trata exatamente sobre esse tema que a gente tá falando nesse podcast de hoje. Muito bom, Thiago. Valeu, valeu. E vocês dois aí, Bárbara ou Gustavo, vocês teriam, assim, uma dica? Pro pessoal, assim, uma dica mais em questão de mídias agora, assim, ó. Esse é o nosso bloco que a gente dá sempre as recomendações. Então a gente passa filme, livro, vídeo. Tem algum canal aí que, quem sabe, possa ajudar a galera a estudar? Ou, quem sabe, nem seja um canal de estudo, mas uma coisa mais para descontrair, ou algo no sentido que a gente já deu as dicas também? Teria algo para indicar pro pessoal? Olha, teria sim, por exemplo, quando eu quero assistir algo que seja descontraído, mas que envolva ciência, história, ou aplicação de alguma coisa prática na vida, né? Como o canal Mal do Mundo, que todo mundo conhece, ou o canal Nerdologia, que atualmente consta com 2 áreas, né? Consta com história e química, Boa. biologia, física, intercalados em 2 dias, mas não conteúdo em si. Eles pegam uma área do dia a dia que você tem alguma dúvida e botam a física, botam a história naquele conteúdo. Eles pegam alguma coisa de forma mais descontraída e explicam. É claro que existem matérias, existem coisas como o português, que você não vai achar um canal que consiga conciliar tanto com a parte descontraída. Mas, por exemplo, o Noslen, que anda crescendo muito no YouTube ultimamente, ele faz vídeos muito concisos e de uma forma que seja simples de aprender o conteúdo, que é como o Enem cai. Todos os últimos anos a gente pode ver que importa muito a interpretação de texto e o conteúdo cai muito mais diluído dentro. E é assim que cai nesse tipo de canal como o Noslen. Cara, tem um canal que eu posso indicar também, o canal do Pirula, que é muito bom, que fala sobre vários assuntos científicos. Assisto muito. E aquele canal Ciência Todo Dia, cara, é muito bom. Eu assisto todo dia, praticamente. Então, acho que era isso, né, Thiago? A gente tá com o nosso tempo estourando já aqui e acho que deu pra falar um pouquinho do que a gente queria. Espero que esse assunto tenha ajudado a galera, né, cara? Essa foi a nossa primeira experiência com convidados, né? Agradecer o Gustavo e a Bárbara e tal. E pensando assim, falando sobre o tema que foi debatido hoje, ele é um tema muito amplo, né? A gente poderia ficar 5 horas aqui conversando sobre isso e a gente não ia falar sobre tudo. Eu acho legal, porque a gente já passou por isso, né? Já eu e tu, a gente já passou por essa fase. Agora eles estão passando. Claro que são gerações diferentes, é um mundo diferente hoje, mesmo que não faça tanto tempo, né? E pensando assim na questão do que tudo que a gente falou, eu acho que a gente poderia acrescentar que o mundo é um lugar muito louco, assim, as coisas acontecem e a gente não... Sei lá, não tem um manual de como fazer as coisas, né? Então a gente tem que seguir e se esforçar ao máximo pra fazer dar certo. Verdade, cara. Acho que eles têm o melhor ponto de vista aí, né? O ponto de onde eles falam, a visão deles é a melhor para falar sobre isso. Então, acho que eles falaram muito bem, né? Eu queria agradecer, então, aos nossos 2 convidados, que o nosso tempo tá curto já aqui, tá? Valeu, pessoal. Obrigado, Bárbara Arbo, e obrigado, Gustavo Prauschner, tá? Na medida do possível a gente continua se falando, uma hora a gente convida vocês de novo, tá? E eu queria agradecer a todo mundo que também está ouvindo, todos que estão escutando, quero que divulguem, peço que divulguem assim bastante. Se acham que esse papo serviu de alguma forma aí para tirar um pouco aquele peso, né? Se vocês acham que as dicas aí dos nossos convidados ajudaram, que a reflexão que a gente propôs possa ajudar alguém que está nessa fase pesada agora, vai lá e recomenda o nosso podcast, tá? Não tanto pelo podcast, mas a gente tá aqui para também, pelo menos nesse episódio, para tentar chegar a esse público que eu acho que tá bem necessitado, né, Thiago? Isso aí, gurizada. Esperamos que a gente possa ter ajudado vocês a ter uma nova visão sobre o assunto. Agradecemos a presença de todos e gostaríamos que vocês estivessem aqui com a gente na próxima vez. E até o próximo Covil. Um abraço, galera. Valeu, pessoal. Continue mandando feedback, então, lá no YouTube. Sempre que tiverem mensagens, a gente vai ler e vai falar delas aqui para vocês. Valeu, abraço! Covil da Maiêutica.